Estamos começando um Câmara Entrevista muito especial. Nós estamos aqui na Academia Linense de Letras. Estou aqui com a dona Laís Rosa Passini, que tem uma longa história na cidade de Lins, que vai contar um pouco sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, sobre o seu trabalho. E também nós vamos falar aí dos livros, né, do hino da Academia de Letras que foi escrito por ela e muita coisa. É a verdadeira história de Lins, aqui em poucos minutos. Gostaria de agradecer muito a senhora nos receber aqui. É um prazer estar aqui e eu gostaria muito de conhecer a sua história, de saber um pouco mais sobre o seu trabalho, para que a gente deixe registrado esse legado muito importante que foi feito aí para a história de Lins durante tantos anos, né? A dona Laís nasceu em Lins no dia 7 de agosto de 1937, é filha do senhor Alcides Passini e da dona Odila Rosa Passini e tem uma longa formação que vai contar agora. Seja bem-vinda, dona Laís, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu estudei o primário no grupo escolar Dom Henrique Mourão. E foi interessante aqui, agora que, depois de tanto tempo que eu fiquei sabendo. Meu pai não tinha carro para me levar. E eu não andava, eu me empurrava, né? Sempre com alguém. Pois não é que um vizinho nosso, seu Prado, comprou uma charrete e um cavalo para me levar à escola. Olha. Eu tinha uma amiga chamada Marilene, hoje é Marilene Pacheco, conhecida, dirige uma creche. E ela era minha companheirinha, sabe? Pois não é que, olha, o que esse homem fez. Agora que eu fui saber, por causa desse livro, no lançamento desse livro, a filha dele, que é minha amiga, veio e contou a história da charrete. Imagina a briga que esse homem não deu em casa. Onde é que ele ia pôr aquele cavalo? Pois ele conseguiu uma casa para alimentar o cavalo, tudo, né? Para colocar o cavalo. Porque ele me levava, ele me catava no colo, catava minhas coisas, me punha na charrete. Na escola, ele subia comigo as escadas. Eles colocaram a primeira sala para mim, para ficar mais perto, né? E ele me levava, a volta a mesma coisa. Ele subia, me pegava. Foi assim, acho que o primeiro e o segundo ano. Olha que coisa maravilhosa. E foi assim. Depois, no ginasial, fui para o 21 de abril. Fiz até o clássico, colégio no 21 de abril. Piano no Conservatório Musical de Lins, né? Educação artística na faculdade, na FAO. E professora primária que eu fiz no curso normal, no IAL, no americano. E fui para o Rio de Janeiro ganhando uma bolsa de estudo, porque eu não tinha dinheiro para pagar. E meu pai me levou por conta do trabalho que eu fiz a vida inteira. Eu nasci na Igreja Metodista. Ali eu trabalhei com a música, em todo sentido. Primeiro eu era professorinha, com 10 anos, de uma classe pequenininha de crianças pequenas. Era uma delícia. Logo eu comecei a cantar na igreja. Eu gostava de cantar. E os cultos eram feitos com muita música, né? Ali a música fez parte da minha vida de uma maneira tão... que eu acho que eu nasci para música. Toda a minha vida era pela música. Tanto é que eu ganhei essa bolsa por ter trabalhado muito na igreja. Eles pagaram para mim um curso de 3 anos e lá eu ganhei 1 ano de hospital, Pedro Ernesto, na Vila Isabel, do Noel Rosa. Ai, que emoção quando eu entrei lá naquele... Que coisa maravilhosa. E eles fiquei 1 ano, 5 cirurgias. Saí muito melhor. E então a gente ficou lá, eu entrei de botinha e saí de sapatinho. Era um mocassim, sabe? A gente menos fazia. As minhas colegas, minhas amigas, muitas amigas, compravam para mim, arranjaram o molde e ajudavam a fazer. E assim a gente ia, né? E foi muito, muito delicioso. Terminando o curso, eu fui para Piracicaba, porque a turma do Rio, da Igreja Metodista, se comunicava com a Igreja Metodista de Piracicaba. E a gente ia para Convescote, para acampamento, sabe? Lá eles ficaram me conhecendo. E quando eu me formei, eu estava pronta para trabalhar numa igreja, né? Com coral, com música. Então, fui convidada para ir para Piracicaba. Fiquei 2 anos em Piracicaba. Eu fiquei 4 anos fora, mais 2, né?
que eu fiquei em Piracicaba, daí é que eu voltei para cá. Aí que começamos o Coral ProArte. Foi assim, noivas queriam música diferente, o tal do Aleluia de Handel, que aqui ninguém cantava, né? Nunca ninguém tinha pedido. De repente resolveram pedir. E eu sabia decor, Aleluia, né? Jesus, a Alegria dos Homens também, que era muito pedido em casamento. Tudo que as noivas queriam, eu era capaz de fazer. Então, a mãe da noiva, que era a família Lima, reuniu uma turma. Foi numa igreja aí, catou um grupo, formaram um grupo e eles me chamaram. E foi aí que começou a história do ProArte. Graças a Deus deu certo, muito certo. Fizemos muita coisa bonita, gostei muito. Inclusive... Nesse tempo, eu fui também, trabalhei no INPS, naquele tempo era INPS. Em 3.000 candidatos eu passei em 15º lugar. Que é hoje o INSS, peguei Lins, né? Peguei Lins, né, porque podia escolher, né? E eu escolhi Lins, porque eu morava aqui. E trabalhei lá, fui aposentada como funcionária pública lá. E depois, aí aconteceu a academia. Naquele momento que a senhora voltou para cá e começou o coral, né? A gente estava até, inclusive, falando que nós estamos aqui com vários arquivos. Sim. Né? A história do coral que durou quanto tempo? 30 anos. 30 anos. É. E ao longo desses 30 anos, como foi? Muitas apresentações? Muitas. Começamos com casamentos, né? E logo depois a Câmara da Prefeitura chamava a gente para cantar nas reuniões, tá? Então, era a gente e a banda. A gente brincava os coraleiros e os bandeiros. A gente cantava. E era muito bom, no começo foi muito gostoso, assim. E nós fazíamos vários tipos de programa, né? Na música sacra, por exemplo, vinha a região, a gente convidava, e também as igrejas. Porque as igrejas, em geral, têm um grupo que canta, que gosta, né? Então, esses faziam parte. E participavam todo mês de maio, a gente fazia. Era encontro da música sacra. Não existia um coral daquele tipo, né? Existia coral das igrejas. Agora, nós não éramos da igreja. Um coral que era um coral que abrangia qualquer repertório. E isso foi bom, não é? No dia 20 de agosto de 2008, foi fundada a Academia Linense de Letras, Sim. Né? E aí, após a Academia Linense de Letras ser fundada, a senhora sempre esteve muito atuante. Fala um pouquinho sobre essa no começo. parte. Eu, logo de princípio, fui colocada como vice-presidente. A Silvani, presidente, levou um trabalho muito bonito, muito bem feito, caprichosa. Se você olha agora, ela mandou todo o material para nós aqui, se você vê que beleza de trabalho, sabe? Mas tudo marcado, tudo... É impressionante a capacidade que ela tem de organização. E conseguiu estar conosco. Infelizmente, ela está com problemas e não pôde continuar. Passou para mim. Houve uma eleição, né? Nós tinha que ter eleição pelo estatuto. A gente procura seguir o estatuto. É tudo registrado, tudo mesmo, como tem que ser. E é assim que a gente está, no momento, levando o trabalho. E a gente chega aqui na casa, né? É um lugar assim que transmite muita paz e a gente percebe a quantidade de artistas, né? Linenses, ricos em tanta história. A gente vai olhando assim, alguns eu não conheço, outros eu cheguei a conhecer. Mas pode contar. Mas hoje em dia, quantos inscritos na Academia de Letras de Lins que tem hoje? São 40. Pelo estatuto são 40. Claro que morreram alguns agora, né? Até, se você me permite, eu gostaria de ler uma coisa que uma das pessoas que faleceram deu para nós, um pouco antes dela falecer, sabe? E eu queria... Não vou nomear aqueles que faleceram, porque para mim é bastante triste. Mas eu vou ler isso aqui como uma homenagem a eles, sabe? Pode ser? Pode, claro. Ela fez Ação de Graças. Aparecida Perim Pereira, que também faleceu. É maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos quando há tantos mutilados, meus olhos perfeitos quando há tantos sem luz, minha voz que canta quando tantas emudeceram, minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam.
É maravilhoso voltar para casa quando tantos não têm para onde ir. É maravilhoso amar, viver, sorrir, sonhar. Quando há tantos que choram, odeiam, revolvem-se em pesadelos e morrem antes de nascer. É maravilhoso ter um Deus para crer, quando há tantos que não têm o consolo de uma crença. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto para oferecer. Olha que lindo. E parece, são coisas que depois que passa, né? Que nem ela escreveu isso aqui logo depois. É uma coisa que fica registrado. Sim. E eu gosto muito de escrever. Por isso sempre que eu gostei passei. muito de escrever, de registrar. Eu sempre fui do tipo de ter diário. Esses dias tinha uns diários lá em casa de coisas que... Eu tinha também. Né? E eu escrevia, aí eu tinha um caderno de poema. Mas aí, na hora que você escreve, é tão mágico, e a gente olha aqui, a gente não dá tanta... Parece que é mas depois de um tempo que você vai dar valor naquele escrito que fica registrado. É né? o que aconteceu comigo com esse livro. E é o que eu ia entrar agora para perguntar para a senhora. Impressionante. Desse livro. Você sabe que eu me emocionei agora, quando eu peguei o livro para trazer para cá? Eu falei, mas, nossa, eu escrevi tudo isso. É, Como que, de repente, voltou tudo à minha mente? Porque são retalhos, pedaços da minha vida, né? inclusive, eu ia perguntar dentro desse livro do Retalhos, que conta, e tem esse daqui também, que é uma Rosa Laís, que conta a história de amor. História de um isso. amor. Conta um pouquinho sobre esse livro. Esse livro foi assim. Eu já tinha o coral e entrou para ele um rapaz. E eu, olha aqui, olha ali, sabe como que é? E a gente se apaixonou. No começo eu tinha ciúme, porque ele conversava mais com a minha amiga, que era mais amiga dele. Então eu morria de inveja, sabe? Falei, que coisa, por que ele não conversa comigo? Mas ele tinha assim uma espécie de respeito maior por mim, né? Então ele demorou para aparecer. Então, de repente ele resolveu. Daí ele me assumiu. Ele me levava para tudo lá, era ele que me carregava, e só vendo. Tomou conta de mim. Nós namoramos 10 anos. Só que depois, por um particular que eu não posso dizer, nós terminamos, né? Ele foi embora, e nunca mais vi. Mas foi um amor muito gostoso. Desse amor surgiram muitas canções, porque eu escrevia, né? E a Silvani achou as canções tão bonitas que ela fez uma cantata com as minhas canções. E nós levamos a público aqui na academia. Um dia em que eu trouxe o coral de Araçatuba, que era da minha amiga também, e eles cantaram também, né? E essa obra que ela elaborou com os meus trabalhos, a Silvani era especial, sabe? Ela deixou mais bonito. Tanto é que o que ela fez aqui nesse livro como prefácio está mais bonito do que o livro todo. Ela vê coisas na gente, ela percebe o íntimo e ela conta, sabe? E ela fica feliz, ela fica mais feliz do que a gente. É que nem aqui, ó, na página 38 desse livro, olha aqui, ó. Bem, querido, quando você passa e me acena, é como se meu coração se transformasse numa bateria de escola de samba. Este seu silêncio me dói, mas compreendo. Embora, não sabendo os motivos da sua reclusão, posso imaginar que existe uma razão muito forte. Aguardo a cada dia uma palavra sua e me contento com seus acenos, acompanhado às vezes de um sorriso. Amo você, quero você comigo. Sua Rosa Laís. A gente consegue até imaginar, né? Ela assim mesmo. E ali ela registrou, e essa cantata, ela aconteceu aqui. Eu juntei um grupo da academia, que gostavam de cantar, aqui nessa mesa. Ensinei os cantos todos, eram 8 cantos. E a Silvani introduziu esses cantos com coisas que estavam no meu livro. E eu não sabia, não me lembrei. Depois passava, falei, de onde você pegou tanta coisa bonita? Do seu próprio livro. E eu não sabia. Eu esqueci, porque eu faço e depois acabo esquecendo. Aqui também você pode levar um cartãozinho que a gente fez. Meu irmão, né? O Rafael, o meu anjo querido.
E atualmente, aqui na Casa de Letras de Lins, depois da pandemia, né, que tudo parou, foi uma coisa assim que... Muito triste. Vocês estão se reorganizando. Estamos. E como é a programação? Acontecem ações aqui, eventos? Nós já fizemos a primeira reunião, né, com a minha diretoria, né, como presidente. Não sei se uma ou duas reuniões só. E já marcamos para o dia 20 de agosto uma comemoração. Não vai ter alegria, apenas alegria pelos 13 anos, porque é um espaço grande. Sim. Né? Eu acho que 13 anos numa cidade como Lins, a cidade é um pouco fechada, eu acho, sabe? E nós conseguimos romper isso tudo. Eu acho que existe comemorações para fazer. Fiz alguns cartazes, depois se você quiser, tem ali na fora alguns cartazes que já estão ali. Eu juntei porque desde o começo eu fui guardando fotos, coisas que aconteciam, eu fui guardando. E agora, em comemoração, eu estou montando os cartazes para expor, para o pessoal lembrar também. Porque esquece. Sim. A gente esquece. O que passa, passa, acabou. Então, eu pretendo fazer alguma coisa assim, simples, só que por ideia de Silvani, o meu aniversário é em agosto. Então a gente faz junto, né? Tanto é que é dia 20, meu aniversário é dia 7. Ah, tá chegando, hein? A gente junta tudo, né, numa festa só, porque é trabalhoso, né? E a gente se sente muito honrado de contar uma parte dessa história, né? A TV Câmara, a gente tem feito um trabalho de mostrar as coisas que existem dentro da cidade de Lins, Sim. que às vezes as pessoas desconhecem, que tem um trabalho magnífico como esse. A senhora tem um espaço aberto lá, se precisar. Como vai ter agora essa programação, a gente tem o livre acesso, a senhora pode entrar em contato com a gente, porque o nosso trabalho é esse. Eu já comecei convidando. O que convidando. acontece, e nós vamos estar aqui. Eu já comecei com meus convites especiais. A gente agradece. E eu gostaria agora da gente terminar o nosso bate-papo, que eu acho que vai ser o primeiro de muitos outros, né? Graças a Deus. Né? É um prazer. E eu gostaria que a senhora falasse, que a gente falasse um pouquinho sobre o hino da Academia de Letras, que foi escrito pela senhora, né? Aqui, ó. Como eu falei, eu sonhei com uma frase musical. E fiquei impressionada com aquela frase, né? Aliás, a pessoa que me indicou para a academia, Dona Clélia Peraza, ela era muito conhecida minha, porque era da igreja. E quando eu era pequenininha, minha mãe, professora, estava sempre sem empregada. Quem que ia me cuidar? Dona Clélia. Quer dizer, me conhece há muito tempo, né? E ela me convidou e ainda ela disse, ainda vou cantar mais uma coisa. Laís vai compor o hino da academia. Mas eu não fiquei sabendo disso, porque aconteceu de repente. Num sonho à noite, eu sonhei com música e foi sonhando aquele pedacinho de música. Era como uma coisa, um hino, parecia um hino. Eu não pensei na academia. Mas daí eu comecei a elaborar melhor, procurei frases do dia que a gente fez a abertura, né, na Casa dos Médicos. Então, tinha palavras de ordem, né? Verdade, confiança, o próprio lema da academia, olhai os lírios do campo, né? Que ninguém semeia, mas Deus cuida, né? Então, eram essas frases, e foi o que restou desse hino, não é? E aí eu queria pedir um pedido carinhoso, que a senhora cantasse o hino pra gente. Tem certeza? Tenho. Minha voz já está terminando, eu acho, sabe? A idade já está. Depois que eu fui para a cadeira, a voz caiu mais, né? Porque a posição já não ajuda, né? Mas tudo bem. Mas a senhora sentada cantando, eu não chego aos pés da senhora sentada, então pode cantar. Não acredito. Olha que eu faço você cantar alguma coisa, hein? Ah. Então, vamos ver.
Verdade que liberta, luz que é saber, pensamento divinal. A mente bem alerta, crendo no querer, nosso norte bom fanal. Olhando para o campo que florido está aos cuidados do Senhor. Conceito cristão de grandezas mil, servindo com amor. Verdade, pensamento divinal, indica nosso norte e bom fanal, confiando nos cuidados do Senhor. Conceito cristão de grandezas mil, servindo com amor. Parabéns! Parabéns! E aqui foi o nosso primeiro bate-papo. Foi um prazer conhecer um pouquinho da história de Lins, né? A dona Laís, que tem aí tantas histórias para contar. A história que fica registrada na cidade de Lins, com muitas pessoas que passaram por essa trajetória, que vão lembrar dessas coisas, né? Que é muito importante. Eu gostaria que a senhora falasse o horário que fica aberta a academia, o endereço da academia, porque quem quiser visitar, vir aqui, conhecer esse acervo, está aberto à população, né? Inclusive, nesse tempo que nós paramos com as reuniões, porque pediram, né, para a gente parar, e a gente tinha razões, né, para parar, realmente. Com a perda, inclusive, de pessoas nossas que dói no coração até agora, dói mesmo. Nós sempre vamos nos lembrar. Então, as coisas aconteceram assim, né, de uma maneira muito rápida. Essa casa é uma casa de luz, é uma casa que dá alegria a muita gente. E a rua é Concórdia, número 353. Nesse período todo que a gente teve meio sem reuniões, nós nunca paramos, porque alguns sempre tinha alguma coisa, né, para fazer, era um livro para começar, o outro já queria vir lançar um livro, a Diva, por exemplo, lançou um livro, e a outras, a Marlene Barné, por exemplo, está lançando também um outro livro. Quer dizer, nós não paramos. E eu, morando vizinha, estou atendendo a qualquer pessoa que bata a porta. E eu não posso deixar de falar no Rubi. O Rubi foi uma abertura para nós, porque ele é uma pessoa muito inteligente, ele percebeu que valia a pena estar conosco, eu acho. É isso que eu penso. E ele continua conosco e por causa dele é que eu estou aqui, porque realmente ele segue a nossa vida, ele se interessou e ele já é acadêmico, só que ele ainda disse que não escreveu nenhum livro, então ele ainda não se acha, mas ele já é acadêmico. Sim. Porque o interesse dele, ele fala de nós, ele ajuda. Eu não posso bater as coisas, ele que bate as coisas à máquina para mim. Ele é um grande amigo. Esse foi o nosso programa Câmara Entrevista, e nós estamos aqui na Academia de Letras com a dona Laís, e nós voltaremos em breve com mais novidades sobre o que está acontecendo na cidade de Lins. Você que nos acompanhou, continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, nos nossos canais no Facebook, no Instagram e também no canal 26 da TV a cabo Linsat. Até a próxima!